Saúdo-vos em nome desta comunidade, em particular os que vêm aqui pela primeira vez. É sempre um momento de grande emoção, um momento também de contemplação e um momento também de percebermos como é que a vida da fé é vivida nesta comunidade dos remédios. É uma paróquia que sabemos está em pleno deserto da cidade. Não tem grande população habitante desta área. Quase que todos nós somos daqueles que vêm de longe e nos juntamos aqui. Os textos desta noite são mesmo do anúncio da luz. A primeira leitura que deveria ter sido lida da missa da noite tem uma frase para nós muito importante. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. É isso que estamos a celebrar. Jesus se revela como esta grande luz. Que grande luz e por que grande luz? Primeiro, Isaías nos diz que um filho nos foi dado. Um filho nos foi dado. Mas devemos interrogar-nos sobre a questão das trevas. Que trevas Jesus quer iluminar? Que trevas a igreja quer iluminar? Que trevas devemos combater em nossas vidas? Que trevas devemos combater no íntimo dos nossos corações? As trevas são várias. Primeiro, são as chamadas sombras da morte. Sombras da morte. Sombras da morte. Aqui, sobretudo, a morte dos inocentes. A morte precipitada de muitos dos nossos irmãos. Há mortes não muito esperadas. Mortes que nos assustam. Ontem estávamos com alguém e hoje já não existe. Eu os tinha dito no domingo passado, numa das missas, que seria bom que cada um de nós tirasse um dia e passar o dia no cemitério. Passar o dia no cemitério. É bom mesmo fazer essa experiência. Ir mesmo ao cemitério, pedir um dia lá no trabalho, ir ao cemitério. Os nossos cemitérios tornaram-se um lugar também da morte. A morte acontece, mas os nossos cemitérios de Luanda tornaram-se também um lugar da morte, onde a morte já não tem significado. A morte já não nos faz chorar muito. A morte tornou-se uma coisa comum de todos os dias, brincamos quase com ela. Então, quando falamos da luz que entrou nas trevas, são essas trevas. A morte que não nos diz grande coisa. Até as crianças hoje vão ao óbito para comer, não é para chorar. Eu fui a um óbito e perguntei, então, como é onde estão as crianças
desta família. Os netos, não, os netos já foram para o lugar onde está preparada a comida. Oh, então os netos já não choram, o avô, o que morreu, já correram para o lugar onde a comida está preparada, está bem problema. Até as crianças estão a perder esse sentido da morte. Significa morte é qualquer coisa, é mais um assunto, acabou. Aliás, até quando nos morre alguém, parece que é um assunto só, é aquele caso, acabou. Então Jesus veio para entrar nestas trevas, nesta incompreensão da morte. A morte até perdeu sentido, uma própria vida perdeu sentido. Jesus também veio para entrar nas sombras das guerras. Fala dos ruídos do calçado da guerra. Entrar nas nossas guerras intermináveis. As guerras que nunca mais acabam, só mudam de lugar. Ou estão em África, ou estão na Ásia, ou estão na Europa. Na Europa até agora muito pouco, só algumas zonas. Enfim, o único continente onde ainda parece que nós estamos a ouvir muita guerra, que alguém está preparando a guerra, é a América. Onde Trump quer também trampicar aí algumas coisas, né? Parece que não gosta do silêncio que está a gozar este continente americano. Então quer aquecê-lo com a guerra. Há uma apetência para a guerra. Por isso é que a luz de Jesus vem também para as nossas guerras. Vem também para as sombras da fome no mundo. Milhões e milhões passam fome. Por isso que Jesus fez muitos milagres de comida para as multidões a partir de pequenos pedaços de pão e de peixe. Também vem para as sombras da corrupção que mata muita gente. A corrupção não é só o mal de algumas pessoas. Quando mais ela é praticada, desenvolvida, muita gente vai conhecer a fome, a miséria e até mesmo a própria morte. Também Jesus vem para as sombras do desemprego. Muita gente que se diz formada, que estudou alguma coisa, mas anda nas sombras do desemprego, as sombras das crises, as sombras dos divórcios, as sombras da separação dos esposos, por muita coisa e por pouca coisa, também às vezes separações por nada. As sombras da exclusão religiosa, esta guerra entre nós e os nossos irmãos muçulmanos, o islamismo, essa exclusão religiosa, a sombra da exclusão política, da exclusão tribal, das sombras das perseguições de certos irmãos, para acolhermos a grande luz. E qual é essa grande luz que Jesus nos quer oferecer? A luz da paz, a luz da alegria, a grande luz da justiça, a grande luz do contentamento. Contentamento. Que feliz estarmos ao lado do irmão que inspira alegria, que inspira sossego, que não nos inspira desconfiança. Grande luz, a luz das grandes colheitas, quando o agricultor está diante das grandes colheitas, que grande alegria. Nós aqui ainda estamos a lutar com a famosa diversificação da economia, da agricultura ou da economia. É um sonho. Até quando, como se diz agora nos grandes discursos, este país já não dependerá das importações, por exemplo. Ainda é uma sombra das importações. Então Jesus vem também com essa grande luz
como conselheiro admirável, grande conselheiro. É apresentado como luz do Deus forte, Pai eterno, essa grande luz, porque Ele é príncipe da paz nas nossas confusões. Falta-nos a paz até nas comunidades religiosas. Agora que morreu o padre Fernando e andava, que só estava, alguns nem fez um ano numa paróquia, fala-se de perseguições, não sei quem está perseguindo. Isso também falta de paz. Por que um padre, por exemplo, é perseguido? Alguma coisa não está certa. É falta também desta paz, tanto da parte dos que perseguem e tiram a paz também nossos irmãos perseguidos. Nós temos também a grande luz da graça de Deus. Maria é escolhida, descoberta como aquela que acolhe a graça, que Deus descobre sua graça. E essa graça, toda essa luz, toda essa graça nos vai ensinar no Natal a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, há muita promoção da mundanidade. Assumir o catolicismo, para alguns, infelizmente, ainda não é algo muito sério. Querem introduzir o mundanismo no catolicismo. E alguns sonham um catolicismo que vai cair. Eles é que vão cair. O catolicismo já tem 1.200, 1.025, não sei o quê. 1.025 anos. Não vai cair. 2.025 anos, o catolicismo não vai cair. Os grandes impérios que perseguiram, caíram e desapareceram completamente. Tanto aqueles que promovem o mundanismo, mesmo dentro da Igreja Católica, às vezes também nós padres, com as nossas abordagens diabólicas, somos chamados a abraçar uma vida com temperança, justiça e piedade. Irmãos, então celebramos a manifestação da glória de Deus. Deus manifestou-se. É o nascimento da grande luz, o Messias, que vem preparar para si mesmo um povo, diz o texto, um povo purificado. Um povo purificado. A igreja tinha o hábito de confissões antes das grandes festas. Agora, já se pode dizer que para alguns passou da moda. Esta preparação do coração passou da moda. Cada um faz o que quer, celebra como quer, vive como quer, com quem quer, para o que quer. Este lado da purificação desapareceu. Tudo é igual. O mundanismo. E esse povo que Jesus quer purificar é também aquele que é zeloso das boas obras. Os escuteiros, no seu programa, está lá. O escuta, pratica cada dia uma boa ação. Uma boa ação. Depois que o escuta, orgulha-se da sua fé. Infelizmente, os escuteiros abandonaram a fé da nossa paróquia. Estamos a criar os que querem a fé da igreja. Coisa grave. O zeloso das boas obras, praticar uma boa ação. É também abraçar a sua igreja. Custa o que custar. Não precisamos que gostemos dos padres, os padres vão passar, nós devemos amparar a nossa igreja. Mesmo se não gostamos da atuação dos nossos bispos, os bispos também vão passar. Jesus permanece, a igreja fica.
O que nós devemos proteger é a nossa boa ação, a nossa fé, orgulhar-se da nossa fé. Isso não devia ser esquecido. Né? Alguns pensam que nós, os padres, isso não nos dói, porque os nossos irmãos escuteiros nos foram, por exemplo, para fora, para a rua. Isso dói. Nós já nos habituamos aqui com eles, dói mesmo, dói. Né? Há coisas que já eram comuns entre nós. Então, quando falo aqui do zelo das boas obras, orgulhar-se da sua própria fé, é algo grave. É algo grave para nós todos. Portanto, vamos rezando por estes acontecimentos que não são muito bonitos, para que um dia Deus nos diga que chegou a hora de estarmos juntos. Então, nascemos hoje um Salvador. Um Salvador nasceu na simplicidade. Nós que gostamos de coisas grandes, nasceu na simplicidade, numa manjedoura, longe da vida clássica dos palácios, longe da vida clássica dos palácios. Nasce entre gente humilde e sacrificada, os pastores nos campos, porque Deus, afinal, pertence aos mais pequenos. No Natal, quem está no centro é a criança. A festa do Natal é a festa das crianças. La fête de Noël, c'est la fête des enfants. C'est Dieu qui se révèle aux petits. Deus se revela aos pequenos. Dieu se révèle aux petits. Aussi aux gens qui ont le cœur des enfants. As pessoas que têm o coração das crianças. Quando se fala de pequenos crianças, mas mais pequenos também, mais velhos, simples, ou menos orgulhosos. Então vamos rezar a Deus. Deus que nasceu, menino, este que o texto chama o glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Je vais dire un mot en français pour nos frères qui sont ici. Je pense que aussi vous comprenez le portugais. Mais je disais que Jésus naît pour effacer des ténèbres sur la terre, des ténèbres de l'amour, des ténèbres de la guerre qui ne cessent jamais, des ténèbres de faim, de famine, des ténèbres de corruption, et des gens qui cherchent l'emploi, des ténèbres de crises qui ne cessent jamais, et ces ténèbres aussi des gens qui se divorcient, qui se séparent de la famille, des ténèbres d'exclusion religieuse, politique, tribale, et même de persécution de beaucoup de gens qui souffrent. Et Jésus veut nous annoncer une grande lumière. Quelle lumière? La lumière de la paix, de l'allégresse, de justice, la lumière de bons conseillers que nous n'avons plus aujourd'hui. De bons conseillers, c'est déjà que nous donnent bons conseils, ces gens n'existent plus. Lumière aussi d'un Dieu fort, d'un Dieu fort, le prince de la paix, celui qui vient nous enseigner à renoncer à l'impiété, à renoncer au désir mondain, de la mondanité, et à embrasser ce que nous voulons
le chemin de la tempérance, de la justice et de la paix. Célébrons la gloire de Dieu, de Jésus qui est né comme une grande lumière, le Messie qui vient préparer par soi-même un peuple purifié et ceux qui guardent de bonnes actions aussi, de bonnes actions. Irmãos e irmãs, vamos continuar nossa celebração. Deus vem para todos nós. E não pensemos que esse Deus é um pirilampo. Deus não é um pirilampo, é aquele que se traduz através das nossas ações para com os nossos irmãos. Por isso é que o nosso arcebispo nos convocou para chamado Natal Solidário, que celebramos sexta-feira, a terça-feira, de ontem, com os nossos irmãos mais necessitados. Então, vamos rezar uns pelos outros e que o Senhor, que nasce como pequeno na luz imensa, nos oriente e nos proteja. Assim seja.